Outra repercussão ainda a respeito da Rússia, porque as exportações para o país com a China chegaram aos 20 bilhões de dólares neste ano, Pedro. É isso, somando China e Rússia, dois países que já movimentaram 20 bilhões de dólares nos 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. A gente está falando de exportações de produtos brasileiros para esses destinos. Evidentemente, o comércio com a Rússia ainda está impactado, Estevão, pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia teve algumas sanções globais, alguns problemas logísticos e isso também afeta os números da balança comercial do Brasil com a Rússia. Mas é importante lembrar que algumas dessas situações já estão aos poucos sendo normalizadas, ou seja, o comércio já está se regularizando novamente. O próprio comércio de combustíveis da Rússia, a oferta da Rússia de petróleo, por exemplo, há uma expectativa de organização, a gente vai falar sobre o preço do diesel, tem a ver também com isso, mas queria trazer aqui primeiro os principais itens dessa balança comercial do Brasil com esses dois destinos do presidente Lula, primeiro a Rússia, como o Pedro dizia, e depois a China. Aqui na tela, então, começando pela Rússia, uma exportação de 338 milhões de dólares nos 3 primeiros meses do ano. Não é um dos nossos maiores parceiros comerciais, mas o Brasil fez um esforço diplomático para continuar com esse canal com a Rússia aberto. Um esforço que, aliás, foi bastante criticado por alguns opositores do presidente Lula por conta da postura da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Mas deve se lembrar, por exemplo, no mercado de fertilizantes, as iniciativas brasileiras para conseguir destravar esse comércio com a Rússia. O nosso principal item exportado nos 3 primeiros meses, café, com 135 milhões de dólares. O café vem subindo bastante de preço nos últimos tempos e um dos motivos pelos quais o preço do item inflacionou aqui no Brasil foi justamente a alta demanda global. Então aqui está um exemplo de um país que tem consumido café brasileiro. A carne, que também é um mercado forte na Rússia, 94 milhões de dólares exportados de carne brasileira, é um outro mercado que o governo Lula e a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, está bastante de olho, porque há uma intenção de abrir novos mercados para a carne brasileira, inclusive na Ásia. Sementes e grãos com 35 milhões e tabaco com 25 milhões. Aqui, commodities em geral, né? Os 4 itens commodities brasileiras que são exportados para a Rússia. No caso da China, a gente fala do nosso principal parceiro comercial. A gente tem um volume de 19 bilhões e 800 milhões de dólares só nos 3 primeiros meses do ano nessa exportação de itens brasileiros para a China. Estamos falando de um volume imenso de sementes e grãos, 6 bilhões e 600 milhões de dólares. Tem vários grãos aí que estão nessa lista, milho, soja, mas que ajudam a fazer com que o agronegócio brasileiro tenha muita força lá na Ásia. O minério, com 4 bilhões e 200 milhões de dólares, vem em segundo lugar. Combustíveis, 3 bilhões e 900 milhões de dólares. A gente está falando especialmente de petróleo, né? Porque você tem uma dificuldade brasileira no refino dos combustíveis, a gente produz mais petróleo do que a gente usa, mas a gente refina menos do que a gente precisa. Então o Brasil é um grande exportador de petróleo. E a carne, que aparece em 4º lugar ali também, com 1 bilhão e 800 milhões de dólares, também é um mercado que o governo brasileiro pretende expandir um pouco mais. E também na variabilidade, quer dizer, não só carne de frango, mas ampliar para carne bovina, carne de porco, outros itens do agro e da pecuária brasileira que estão nessa lista de prioridades aí de abertura de novos mercados com esses países. Vale lembrar, Estevão, que a gente está falando de 2 países que têm uma população gigantesca. Então, qualquer novo mercado que o governo brasileiro abra com a Rússia ou com a China pode significar um ganho potencial muito grande para o Brasil nessa balança comercial com esses países. Dados interessantes, hein? Essa parceria comercial que já vem de anos, inclusive. Sim. Que esse encontro, né, que nós temos da economia muito bem fortalecida. Pedro Duran, obrigado pelas suas informações até aqui no Novo Dia. Valeu.